Livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 12. Diz assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Irmão, todos nós erramos, falhamos, nós pecamos. Muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam a Deus. E o que a Bíblia diz, quem pode entender os seus próprios erros? A pessoa muitas vezes ela está agindo de uma maneira errada, a pessoa está errando, está falhando, a pessoa está desagradando a Deus e ela mesmo não consegue entender o erro dela, ela não consegue perceber o pecado dela, ela não consegue reconhecer que a atitude dela não está agradando a Deus. Nós precisamos, irmãos, fazer o que a Bíblia diz, pedir a Deus: expurga-me, Senhor, coloca para fora aqueles que me são ocultos, Senhor, revela, Senhor, aquilo que eu não posso ver. O problema maior vem, irmão, quando Deus revela, quando Deus mostra, porque Deus faz isso. Nós não podemos entender, nós não conseguimos reconhecer, perceber os nossos próprios erros, nós não conseguimos reconhecer quando nós estamos agindo de uma maneira errada, de uma forma que não está agradando a Deus. Então nós precisamos parar para atentar, parar para ouvir Deus, parar para pedir a Deus: Senhor, coloca para fora aquele erro que eu não estou vendo. Deus, me mostra aonde eu estou falhando, aonde eu estou pecando. E aí o problema vem, porque muitas vezes Deus vai mostrar, Deus vai revelar. Infelizmente, muita gente, apesar de Deus estar expurgando, colocando para fora, mostrando o erro, mostrando a falha, mostrando o pecado, a pessoa não aceita ainda assim. Ela não entende, ela não reconhece, ela não se arrepende, ela não se humilha. Deus está falando através do pastor, está pregando a palavra, está trazendo a revelação de Deus. Deus fala com a pessoa, e apesar de Deus falar com ela, de Deus expurgar, colocar para fora aquilo que está oculto na vida dela, ainda assim a pessoa não entende o erro, ela não reconhece, ela não aceita, ela não se arrepende do erro, do pecado dela. E aí, apenas de uma maneira, essa pessoa vai entender o erro. Aí só vai ter uma forma dessa pessoa reconhecer a sua falha, o seu erro e o seu pecado. 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel. Irmão, todos nós erramos, falhamos, nós cometemos pecados. E a gente às vezes não consegue reconhecer, a gente não consegue perceber, mas Deus misericordioso mostra. Mas Deus traz a palavra que nos revela, que abre o nosso entendimento. Mas infelizmente muitos, nem mesmo diante da palavra, irmão, entende, reconhece, se arrepende. E aí só vai haver uma maneira para que esta pessoa possa entender que o que ela fez está errado, que essa pessoa vai reconhecer que a vida dela não está agradando a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. O Saul foi escolhido e ungido por Deus para ser rei, para reinar sobre Israel. Foi o primeiro rei de Israel. E Deus mandou Samuel até ele para ungí-lo. E ungiu não foi apenas por causa dele. Deus não escolheu o Saul apenas porque queria fazer dele rei. Não foi esta escolha de Deus, não foi apenas por causa dele, mas por causa dos propósitos de Deus na vida dele, pelos propósitos que Deus iria cumprir através dele. E um destes propósitos era: ouve, pois, a voz das palavras do Senhor. Deus escolheu ele para cumprir muitos propósitos. Dentre estes propósitos,
Ouve, pois, a voz das palavras do Senhor. O que significa isso? Deus escolheu ele para ele ouvir a Deus, para ele seguir a direção de Deus, para ele guardar os mandamentos de Deus. Irmão, assim como Deus escolheu Saul, Deus também me escolheu. Deus escolheu você também, mas Deus não nos escolheu apenas por nós mesmos, não foi por nossa causa apenas, não era porque você estava sofrendo, passando por dificuldade, por luta, não foi apenas por isso. Deus te escolheu porque Deus tem propósitos na sua vida. E dentre os propósitos de Deus na sua vida, irmão, existe um propósito que é comum para todos nós, que é ouvir a voz das palavras do Senhor. Irmão, o propósito de Deus para que você ouça Ele, que você obedeça a Ele, que você siga a direção dEle, que você guarde os seus mandamentos. Então esse foi um dos propósitos pelo qual Deus escolheu o Saul. Tem mais, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoe, porém matará desde o homem até a mulher, desde o menino até o de mama, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Então Deus havia escolhido, Deus havia ungido para ele cumprir o propósito de Deus, que era ouvir. E o que Deus mandou ele, o que Deus falou a ele, eu me lembrei do que fez Amaleque. Quem é Amaleque? Amaleque são os amalequitas, um povo que quando Israel saiu do Egito, o povo estava cansado, o povo ainda não estava preparado, o povo não estava pronto para as batalhas. E esses amalequitas se levantaram contra o povo de Deus, se aproveitando do cansaço do povo que não estava preparado, mas como Deus estava com o povo, Deus ajudou e Deus livrou Israel dos amalequitas. Depois disso, passou-se anos, e anos, e anos, muitos anos se passaram até esse momento. Irmão, muitos anos passaram e os amalequitas não mudaram. Os amalequitas não se arrependeram. Os amalequitas não se consertaram, os amalequitas não se voltaram para Deus. Então chegou o momento que Deus agora vai lembrar e vai executar juízo sobre esse povo. Deus vai destruir através do Saul agora aquele povo. Irmãos, Deus nos dá tempo, Deus não aceita o nosso pecado, Deus não aceita as nossas maldades. O que Deus faz é dar tempo. Como Deus deu tempo a esse povo, Deus deu bastante tempo, Deus nos dá tempo para nos arrependermos, Deus nos dá tempo para mudar, para nos consertarmos, para nos arrependermos, Deus nos dá tempo para nos voltarmos para Ele. Agora, se eu não aproveitar o tempo que Deus me deu, irmão, vai chegar uma hora que Deus vai executar o juízo. Vai chegar uma hora, irmão, que as consequências do que eu fiz virão sobre mim. Se eu não aproveitar o tempo que Deus me deu, eles tiveram muito tempo, mas não aproveitaram esse tempo. Agora, irmão, Deus não está sendo mal, não. Deus está sendo justo. É a consequência das atitudes deles que está vindo sobre eles agora. Ah, pastor, mas Deus é mau, mandou matar criança, mandou matar mulher, mandou matar animal. Não. Nesta época, esse povo vivia pela lei. E a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Deus manda o Saul fazer esse povo exatamente o que esse povo queria fazer a Israel. Então Deus está mandando o Saul executar o juízo, fazer a eles. Se eles pudessem, eles teriam matado Israel, matado homem, mulher, criança, de peito, animal. Se eles pudessem, foi Deus que deu o livramento. Agora, o mal que eles queriam fazer a Israel, eles vão sofrer. Irmãos, o juízo uma hora vai chegar, e o mal vai ser lembrado, se eu não me arrepender, se eu não me consertar, se eu não mudar, se eu não procurar me voltar para Deus, uma hora o juízo vai chegar, e olha, o juízo é sem misericórdia. Então Deus vai executar juízo a esse povo mau, perverso, que teve tempo,
mas não se arrependeu, mas não se consertou, mas não mudou. Tem mais, versículo 4. E Saul convocou ao povo, e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. O Saul, ouvindo a Deus, seguindo a sua direção, convoca o exército, mais de 200.000 soldados, e eles preparam uma emboscada no vale contra os amalequitas. Só que antes de atacar, o Saul lembra que no meio daquele povo estavam os queneus. Os queneus eram um povo diferente dos amalequitas, que foram amigos. Um povo misericordioso, um povo que fez uma aliança com Israel. E aí o Saul então manda o aviso: retirai-vos do meio deles, para que vós não sejam destruídos juntamente com eles. Irmão, não adianta apenas você ser bom, não adianta apenas você ser misericordioso, não adianta apenas você fazer coisas boas. Você precisa sair do meio dos pecadores, você precisa sair do meio do pecado, do meio daquilo que não agrada a Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus. A pessoa é misericordiosa, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que contribui na igreja, é uma pessoa que faz o bem às pessoas, mas não adianta você fazer o bem se você não se retirar daquele meio que não agrada a Deus, se você não sair daquelas práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Irmão, eu vou ser destruído juntamente com isso. Eu preciso me retirar. Não adianta apenas eu ter feito uma aliança com o povo de Deus, eu ter feito uma aliança com Deus, se eu não me retiro do meio que não agrada a Deus, se eu não saio daquelas práticas, se eu não saio daquelas coisas erradas. Os queneus não perderam tempo. Quando receberam o aviso de Saul, irmão, logo eles se retiraram. Mas nem todos têm agido como os queneus. Deus tem avisado, tem alertado, mas a pessoa ainda não tomou a atitude de sair daquilo que é errado, de deixar aquele meio, aquele pecado, aquelas práticas erradas. Os queneus se retiraram porque não queriam ser destruídos. Se não quer ser destruído, se não quer perecer, irmão, está em algum lugar que não agrada a Deus, está em alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, sai do meio desses pecadores. Continua lendo, ele diz mais, versículos 7. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, não quiseram destruir totalmente, mas a toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. O Saul então, depois que os queneus se retiraram, partiu para cima dos amalequitas. Irmão, enquanto eles estavam ali lutando, batalhando, ele estava fazendo o que Deus mandou. Ele estava seguindo a direção, ele estava ferindo, matando aqueles inimigos, acabando com eles. Só que, depois que a vitória estava garantida, irmão, o Saul deixou de ouvir Deus. Irmão, a vitória para o Saul se tornou um problema, como infelizmente a vitória para muita gente é um problema. O Saul, enquanto estava lutando, enquanto estava na peleja, ele estava obedecendo a Deus, ele estava fazendo o que Deus mandou. Depois que a vitória estava garantida, ele deixou a direção de Deus, porque Deus mandou destruir totalmente o que tiver, e começou a fazer o que ele achava melhor. Ele decidiu poupar o melhor, decidiu poupar o Agag. Irmão, como Saul, tem muita gente que infelizmente a vitória para ele é um problema, a bênção para ele é um problema.
Porque a pessoa, enquanto está na luta, enquanto está na dificuldade, enquanto ela está na prova, ela está aos pés do Senhor. Ela está na igreja, ela está orando, ela está servindo a Deus, ela está sendo fiel a Deus. Enquanto ela está lutando, ela está fazendo a vontade de Deus, ela está seguindo a palavra de Deus. Só que quando a vitória vem, a pessoa para de orar. A vitória chegou, a bênção chegou, a pessoa para de congregar. A pessoa para de servir a Deus, ela deixa de seguir a direção de Deus para seguir o seu próprio entendimento. Deus falou, destrói totalmente tudo que tiver. Depois que a vitória estava ganha, eles não quiseram destruir totalmente tudo. Ele deixou a direção, a palavra de Deus, para fazer o que ele achava melhor. Ora, a palavra de Deus diz, congregai-vos. Aí a pessoa, quando está na luta, está congregando, está buscando, está sendo fiel. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos, a pessoa está sendo fiel. Aí quando a vitória chega, a pessoa, não, eu não preciso mais estar indo na igreja toda semana. Quando a vitória chega, Deus levanta a pessoa, não preciso dar o dízimo de tudo que eu tenho. Na peleja, na luta, estava obedecendo. Na luta estava servindo, fazendo o que a palavra manda. Quando a vitória chegou, essa pessoa deixa de seguir a Deus, a palavra, a direção, para seguir o seu próprio entendimento. Irmão, muita gente reclama, eu não entendo, é tanta luta, eu saio de uma luta, eu entro em outra, porque infelizmente tem gente que não sabe viver sem luta, tem gente que não sabe viver na vitória. Irmão, se a pessoa não tiver luta, ela se desvia, ela se afasta, ela não ora. Quando mais você ora, é quando você está enfrentando lutas. Aí vem a vitória, você para de orar, você para de buscar a Deus. É a pessoa que não sabe viver na vitória, ela só sabe servir a Deus na luta, na prova, na dificuldade. Então, por isso, talvez, é luta constante. Porque se você não tiver luta, talvez você faz igual Saul, você se desvia, você deixa a direção e a vontade de Deus para a tua vida. Continua lendo, ele diz mais, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite, clamou ao Senhor, e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, então fez voltar e passou, e desceu a Gigal. Então Samuel, ou o Senhor vai falar com Samuel, o Saul errou, o Saul falhou, mas quando Deus vai falar, Deus não fala com Saul, Deus fala com Samuel. Ah, não, Deus fala comigo, irmão, às vezes eu estou errado, a minha vida não está tão bem com Deus, Deus não vai falar comigo, Deus vai falar com o sacerdote, Deus vai falar com o servo dele, eu não preciso ir na igreja, Deus fala comigo, Deus não falou com Saul, Deus foi falar, foi com o sacerdote Samuel. Muitas vezes Deus não vai falar com a pessoa, Deus vai falar com o servo dele, e através do servo dele é que Deus vai falar. Por isso eu preciso estar na igreja, ouvindo a mensagem, a pregação. E aí Deus falou a Samuel, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir. Irmão, e Deus não deixou, o Saul não deixou de seguir a Deus, porque ele abandonou Israel, porque ele saiu do templo. Não, ele deixou de seguir a Deus, porque ele não executou as suas palavras, porque ele não fez o que Deus mandou ele fazer. Tem muita gente que está na igreja, mas já deixou de seguir o Senhor, porque eu não deixo de seguir a Deus quando eu saio da igreja, eu deixo de seguir a Deus quando eu deixo de obedecer a palavra de Deus. A pessoa está na igreja, mas ela não está seguindo ao Senhor, ela não está servindo ao Senhor, porque não obedece a palavra, não faz o que a Bíblia diz. O Saul, na cabeça dele, estava servindo o Senhor, mas Deus está dizendo, ele deixou de me seguir. Não deixe Deus se arrepender de ter escolhido você. Pastor, e Deus se arrepende? Irmão, o arrependimento de Deus não é igual ao nosso. A Bíblia fala que Deus não se arrepende. Por quê? Porque Deus não erra. Nós nos arrependemos porque nós erramos. Deus não. O arrependimento de Deus não é porque Deus errou,
O arrependimento de Deus significa que Deus vai consertar o que está errado. Então Deus se arrependeu, e aí o Samuel passou a noite inteira orando, clamando pelo Saul, buscando a Deus, e de madrugada, o Samuel não conseguiu mais dormir, de madrugada foi para encontrar com o Saul, aí alguém dá aviso para ele, eis que o Saul já chegou, e ele já levantou uma coluna para si. Uma coluna era um monte de pedra que eles levantavam para marcar alguma coisa, para homenagear alguém. E o Saul, a Bíblia diz que ele levantou para si uma coluna. Quer dizer, ele levantou um monumento para ele, para se honrar. Deus deu a vitória para ele. Sem Deus, nem rei ele seria. Aquela vitória não foi ele, foi Deus. Só que em vez dele honrar a Deus com a vitória, ele está honrando a si mesmo. É o orgulho. E nós precisamos vigiar, porque o orgulho, se ele entrar no seu coração, ele vai cegar o seu entendimento. Toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Irmão, não posso levantar monumentos para mim, eu não posso achar que é a minha força, que é a minha capacidade, porque não é, é Deus. E muita gente está deixando o orgulho entrar. Não, porque eu estudei muito, porque eu trabalhei muito, eu me esforcei muito. Se Deus não te desse o fôlego de vida, você não teria nada. Aprenda a honrar a Deus, entregar a honra ao Senhor. Não roube a honra que é de Deus. A Bíblia diz que o Deus, a honra é do Senhor. Ele não divide a sua honra com ninguém. E tem gente roubando a honra de Deus. Porque Deus não deu a honra para você, a honra é de Deus, a glória é de Deus. Aprenda a honrar Deus, aprenda a exaltar Deus em toda a vitória que você tiver. É Deus, não é você, é Deus que tem que ser honrado, é Deus que tem que ser homenageado. Continua lendo, ele diz mais, versículo 13, veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então quando Saul olha o Samuel, ele vai de encontro ao Samuel e diz: bendito és tu do Senhor, eu executei as palavras do Senhor. Me diz, gente, ele executou as palavras do Senhor? Deus falou para ele: destrói totalmente tudo que tiver, mas ele não quis destruir. Irmão, Deus falou para Samuel: eu me arrependo de ter colocado ele, porque ele não executou as minhas palavras. Só que na cabeça do Saul, ele fez tudo certo. Na cabeça do Saul, ele fez tudo que ele deveria fazer. Porque quem é que pode entender seus próprios erros? Lembra do Salmo 19, versículo 12? Quem pode entender os seus próprios erros? Na cabeça dele, irmão, aos olhos de Deus ele foi reprovado, aos olhos de Deus ele falhou, só que na cabeça dele, ele fez tudo certo, na cabeça dele ele era o máximo, porque quem pode entender? A pessoa está errando, irmão, está desagradando a Deus, ela está reprovada aos olhos de Deus, mas ela não entende isso. Ela não consegue perceber, ela não consegue entender, não consegue reconhecer que o que ela está fazendo não é o que Deus queria que ela fizesse, que o que ela está fazendo não está agradando a Deus. E aí o Samuel, o homem de Deus, vai tentar ajudar o Saul, e ele diz assim, então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço? Saul disse: eu executei as palavras do Senhor. Samuel, o homem de Deus, para ajudar, para tentar alertar, para tentar fazer o Saul acordar, despertar. Peraí, se você executou as palavras do Senhor, que balido, pois, de ovelha é este que eu estou ouvindo? E mugido de vaca? Porque Deus mandou ele destruir totalmente tudo. Então, se você fez o que Deus mandou, e Deus mandou você destruir tudo, que barulho é esse? De vacas e de ovelhas que eu estou ouvindo. É o Samuel tentando ajudá-lo. É o servo de Deus tentando mostrar para ele, tentando abrir os olhos dele, tentando ver se ele conseguia perceber, entender que o que ele fez estava errado. No entanto, o que a Bíblia diz é: e disse Samuel, versículo 15, e disse Saul: de Amaleque as trouxeram,
porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Ele não conseguia ver que o que ele estava fazendo era errado. O Samuel ainda vai tentar ajudá-lo, tentar abrir os olhos dele. Que barulho é esse? Não, o povo popou para oferecer. O Samuel está tentando ajudá-lo, tentando mostrar que está errado, mas ele não consegue reconhecer isso. Ele não consegue aceitar isso. E aí tem mais, versículo 17 agora, ou 16. Então disse Samuel a Saul: espere e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Saul não entendia o erro dele. O Samuel ainda tenta alertar: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Mas ele não entende, ele não reconhece o erro dele, o pecado dele, a falha dele. Então, irmão, agora vem a palavra do Senhor. Não era o Samuel mais, agora era Deus, era a palavra de Deus para o Saul, para ver se ele acordava, para ver se ele despertava, para ver se ele reconhecia o erro dele. Ora, sendo tu pequeno aos teus olhos, o Senhor não te levantou, Ele não te ungiu, e Ele disse para você: vai e destrói totalmente esses pecadores. Por que você não ouviu a palavra de Deus? Por que você não fez o que Deus mandou? Ao contrário, você voou aos despojos. O Samuel vai trazer coisas que aconteceram na peleja, lá na batalha. E o Samuel não estava lá, era Deus vendo o que o Saul estava fazendo. Irmão, o Samuel está sendo um instrumento de Deus para trazer a palavra de Deus, colocando para fora todo o erro do Saul, toda atitude errada, toda falha, a palavra está trazendo. Não era o Samuel que viu, era Deus. Irmão, quantas vezes a gente vem na igreja e parece que o pastor sabia o que a gente estava fazendo, parece que o pastor estava lá. Não, o pastor não estava, era Deus. E quando você vem na igreja e a palavra fala, é Deus falando com você, é Deus expurgando, é Deus mostrando o que é oculto aos teus olhos, aquilo que ninguém sabe, que ninguém consegue ver. Deus, através da palavra dele, Ele revela, Ele coloca para fora aquilo que é oculto. E Ele faz isso para quê? Para você entender, para você acordar, para você despertar. No entanto, versículo 20... Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Era a palavra de Deus. O Samuel não estava falando dele, ele estava trazendo a palavra de Deus para o Saul. Mas nem diante da palavra ele entende, nem diante da palavra ele aceita, ele reconhece o erro dele, o pecado. Era Deus falando para ele, mas ele: não, você está enganado, Samuel, você está enganado. Eu fiz o que Deus mandou, eu poupei o Agag, o povo poupou o melhor das ovelhas, mas era para o Senhor, eu fiz, você está errado, está enganado. Ele está brigando com o sacerdote, ele está brigando com o Samuel. Não, o senhor está enganado. Irmão, é o pastor pregando e a pessoa está brigando com o pastor. Às vezes não para ele ouvir. O pastor está pregando aqui, Deus está trazendo a palavra através do pastor, do sacerdote, e a pessoa: não é muito bem assim, não é desse jeito, é porque ele não entende. A pessoa está brigando, e não é com o pastor, não é com a palavra de Deus. O Saul está dizendo: não foi assim não, eu fiz o que Deus mandou. Ele está brigando com a palavra de Deus, ele não está aceitando. Deus está revelando o pecado dele, Deus está mostrando aonde ele errou, porque ele voou nos despojos, em vez de fazer o que Deus mandou. Mas mesmo diante da palavra,
ele não aceita, ele não reconhece, ele não se arrepende. Ele mesmo não entendia o erro dele. Acontece, às vezes nós não conseguimos entender. E aí, meu Deus, usa os seus servos para tentar alertar, para tentar abrir os olhos, para tentar mostrar. E a pessoa não dá ouvidos. Deus traz a palavra. Irmão, infelizmente, muitos, como o Saul, nem diante da palavra a pessoa reconhece. Ela desperta, nem diante da palavra ela aceita que ela está errada. E aí a Bíblia diz, versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Sabe o que está acontecendo agora? Ele está perdendo o trono, ele está perdendo a coroa, a posição, ele está perdendo o reinado dele. Ele não ouviu o sacerdote, ele não aceitou nem a palavra. Deus misericordioso ainda deu a palavra para ver se ele reconhecia, para ver se ele se arrependia, mas nem diante da palavra ele reconhece o erro dele, ele aceita o pecado dele. Resultado, ele vai perder o seu reino. Aí agora que ele perde o reino, sabe o que acontece? Versículo 24 diz assim, então disse Saul a Samuel, o que foi que ele falou, gente? Pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. O Saul errou, mas ele não sabia, ele não entendia o erro dele. O Samuel tentou mostrar para ele, ele não quis entender, ele não quis aceitar, ele não quis reconhecer. Vem a palavra de Deus para ele, e nem diante da palavra ele reconhece. E por causa disso ele vai perder o seu trono. Por causa disso ele vai perder a sua coroa. E quando ele vê que ele está perdendo, aí diante da perda, ele diz, eu pequei. Não, eu pequei, perdoa o meu pecado. Ele precisou perder o reino para reconhecer o pecado dele. Irmão, precisa perder o quê para reconhecer que a gente não está bem? Precisa perder o quê para despertar, para acordar? Ora, a palavra de Deus vem, meu Deus misericordioso, apesar da gente ter errado, falhado, Deus misericordioso, expurga isso, coloca isso para fora, através da palavra. Deus usa os seus servos, pregando a palavra, para mostrar o nosso erro, e a pessoa nem diante da palavra, ela reconhece, nem Deus falando com ela, Deus revelando coisas que ninguém viu, que ninguém sabia, só Ele, Deus, mas nem diante da palavra a pessoa reconhece. Irmão, precisa perder o reino, precisa perder o trono. Vai precisar perder o quê? Vai precisar perder o emprego, perder a posição, perder a empresa, perder a família, para entender que não está bem, que não está agradando a Deus, que está em pecado, que aquilo não é do Senhor. Quem pode entender os seus próprios erros? A gente não pode mesmo não, a gente não consegue muitas vezes entender. Então Deus expurga, Deus mostra. Só que muitos, nem diante da palavra de Deus, ela entende isso. Nem diante da palavra, ela reconhece que a vida dela não está boa, que a vida dela não está agradando a Deus, que as suas atitudes não estão de acordo com a palavra. Irmão, e aí só vai reconhecer diante da perda. Vai precisar perder para reconhecer que não está bem, para reconhecer que é pecado, para reconhecer que está errando, que não está obedecendo a Deus. Pior, continua lendo, ele diz mais. Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel.
E virando-se Samuel para se ir, lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Samuel, ou Saul, depois que estava ali perdendo o reino dele, Samuel, eu pequei, ele reconhece. Depois da perda, ele reconhece. Só que agora já era tarde demais, irmão. Não tinha mais jeito, ele vai insistir ainda. O Samuel falou: olha, Deus já está procurando outro, melhor do que tu. Ele teve a oportunidade, e nem diante da palavra ele reconhece o erro dele, ele reconhece o pecado dele. Consequência, na perda, ele precisou perder. Quando ele ouviu: olha, Deus te rejeitou para que você não reine. Não, Samuel, eu pequei. Ele precisou perder para reconhecer. O problema que a perda dele, quando ele vai reconhecer, agora é tarde demais. Ele já perdeu, Deus deu as oportunidades e ele jogou fora. E agora, depois que ele está perdendo o reino, para querer correr atrás, para ele era tarde demais. Não tinha mais volta. Irmão, vai precisar perder o quê? A vida, a salvação, para poder acordar. Vai precisar perder o quê? A empresa, os contratos, vai precisar perder o emprego, precisar perder a esposa, o marido, o filho, vai precisar perder a família, vai precisar perder o quê? Para despertar, para reconhecer os seus erros, para reconhecer o seu pecado. Irmão, eu não posso perder tempo, porque senão pode ficar tarde demais. A Bíblia diz lá em Provérbios, livro dos Provérbios, capítulo 29, Provérbios 29, livro dos Provérbios, capítulo 29, irmão, vai precisar perder o quê? O Saul precisou perder o reino, e não foi só o reino que ele perdeu, não. Ele perdeu o reino, ele perdeu os filhos, ele perdeu a família, ele perdeu a vida, irmão, ele perdeu tudo. Vou precisar perder o quê? Para entender que eu estou errado, para entender que eu não estou agradando a Deus, para entender que eu não estou fazendo a vontade de Deus, hein? Vai precisar perder o quê? Para abrir os olhos, para entender. Deus tentou, o Samuel tentou, Deus trouxe a palavra, mas nem diante da palavra. Tem gente que o coração está duro, que nem Deus falando com ela, e a pessoa sabe que Deus está falando com ela. O Samuel vai falar coisas que aconteceram na batalha, e o Samuel não estava na batalha, era Deus. E Deus traz a palavra, e Deus toca, e a pessoa sabe que Deus está falando, mas nem diante da palavra a pessoa reconhece, nem diante da palavra a pessoa entende. E aí precisa perder para reconhecer, para poder se arrepender. Só que muitos, irmão, pode ser tarde demais. Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a servir, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Irmão, Deus repreende. Lembra, a Bíblia diz que Deus repreende o filho que ama. E Deus está repreendendo, e vem para a igreja, a palavra fala, e Deus toca. É Deus te repreendendo, porque Ele te ama. Mas a pessoa, apesar de estar sendo repreendida por Deus, irmão, ela não ouve, ela não aceita, ela endurece a cerviz, ela endurece a coluna, significa que ela não se dobra diante de Deus. Ela não reconhece o erro, o pecado, ela não se arrepende, ela endurece a cerviz. O que a Bíblia diz? Será quebrado de uma maneira tal que não haverá cura. Quer dizer, não vai ter mais jeito. Irmão, Deus está insistindo, Deus está falando, Deus está mostrando, mas a pessoa endurece o coração dela. Ela não se dobra diante da palavra, ela não aceita o que Deus está falando. Irmão, uma hora Deus vai quebrar de repente, e aí não terá mais jeito. Deus vai quebrar de repente e não vai ter cura. Irmão, não espera Deus quebrar, não espera perder, não espera o pior acontecer. Reconheça os seus erros, os seus pecados.
Se você não consegue reconhecer, pede para Deus: Deus, expurga-me, Senhor. Deus, coloca para fora o que eu não posso ver, Senhor. Meu Deus, aonde eu estou pecando, aonde eu estou errando, aonde eu não estou agradando a Deus, Senhor, me mostra. E quando Deus mostrar, se curve diante de Deus. Reconheça, se humilhe, se arrependa, para que não seja preciso perder para reconhecer, para que não seja preciso quebrar de uma maneira que não vai ter mais volta. Então, se arrependa, então dê ouvidos à voz de Deus. Quem é o homem para entender os seus próprios erros? Deus misericordioso, Deus expurga, Deus mostra, Deus coloca para fora, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa se humilhar, para que a gente possa reconhecer, e assim, irmão, Deus possa sarar, e assim Deus possa abençoar. Não espere perder para reconhecer, não espere ser tarde demais para despertar, para corrigir, para consertar, para se humilhar perante Deus. Amém?